Pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui mais uma aula aqui de Química Geral. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Sim, Sim, Beleza, então. Pessoal, então, só um recado rápido. Nessa semana, eu postei uma outra lista de exercícios, né, uma outra atividade avaliativa, para vocês, a nossa segunda. Aí eu coloquei um prazo de entrega até segunda-feira, né? E aí, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Lá na lista de exercícios, a gente tem questões da parte fundamental de ondas, da parte inicial de ondas, alguma questão lá de radiação do corpo negro e tal, até as questões envolvendo o modelo atômico de Bohr. Tá? Então a gente fez essa abordagem. E aí na próxima lista, a gente já vai trazer as questões dessa parte agora que eu vou começar hoje. Tá? Que começa com o princípio da incerteza, que é uma parte que a gente vai denominar como sendo o modelo atômico atual, tá? O nosso entendimento de estrutura atômica atualmente, tá? Então, a nossa terceira lista de exercício, ela vai ser baseada nesse nosso conhecimento, certo? Assim, aí como eu falei, como eu acabei de falar para vocês, deixa só eu colocar um laser, uma caneta aqui. A gente vai falar hoje sobre a questão do princípio da incerteza, tá? Então, essa questão de princípio da incerteza, ela marca, digamos assim, uma introdução, tá? Do entendimento, do comportamento, pelo menos do entendimento, ou pelo menos da inclusão de efeitos quânticos no entendimento da matéria. Muito embora o próprio Bohr, né, ele já tinha utilizado as ideias da quântica lá nas órbitas, né, para definir os níveis de energia que eu tinha falado para vocês, mas o comportamento do átomo como um todo, né, de maneira quântica mesmo, ele começa com essa questão do princípio da incerteza, tá? E aí o princípio da incerteza, ele vai tratar, ele vai inferir, né, sobre basicamente sobre o elétron, sobre uma característica peculiar do elétron. E aí, a partir de agora, quando a gente tratar de modelo atômico atual, tá, a gente vai tratar de uma contribuição de vários pesquisadores, de vários cientistas, tá, que fizeram essa ideia, que, que fizeram essa ideia do que a gente chama hoje de modelo atômico atual. E outra coisa, a partir de agora, quando a gente falar de modelo atômico atual, a gente vai estar focado basicamente no comportamento do elétron, tá? Então a gente vai focar toda a nossa atenção para essa partícula fundamental aí para os químicos, que é o elétron, tá? Então a gente vai tratar especificamente do elétron. E aí alguém vai perguntar, né? Por que, professor, que a gente vai tratar especificamente do elétron? Eu já tinha falado, inclusive, na aula passada, né? Para nós químicos, o elétron, ele é a entidade ali subatômica mais importante, né? Que vai ser ele que vai conferir as propriedades dos elementos, dos compostos, né? Então, os elétrons, eles serão os grandes responsáveis pelas propriedades químicas, pela reatividade dos átomos, das moléculas. Então, ele exerce um papel fundamental aí no campo da química. Então, quando eu falo de estrutura atômica, né, na verdade, a gente muda até o nome. A gente começou a falar de estrutura atômica, né, o entendimento do átomo como um todo, e aí agora quando a gente já vem para essa parte aqui, a gente já fala de estrutura eletrônica, né? Então, até o nome do conteúdo muda, tá? Então, quando a gente está lá em Rutherford, tá em Thomson, no modelo de Bohr, a gente ainda está falando de estrutura atômica, o entendimento do átomo como um todo. E aí, quando muda para cá, que já vem para o modelo atômico atual, o nosso conteúdo ele muda de nome, obviamente, ele vira estrutura eletrônica. Por que que é isso? Porque o meu entendimento de como o elétron está distribuído, as energias dos elétrons, esse tipo de coisa, ela passa a ter grande importância para mim, tá? Então, a gente passa a focar basicamente no comportamento do elétron, certo? E aí o princípio da incerteza, ele vai ser a nossa primeira característica, ou a primeira inserção da quântica exclusivamente no comportamento do elétron. Porque é o seguinte, gente, ó, quando a gente tem um corpo, né, um objeto macroscópico, sei lá, caindo de uma escada ou sendo jogado de uma janela de um prédio, né, a gente consegue, através das leis da mecânica, definir a trajetória, tá?
consegue definir a velocidade, a localização desse objeto em determinados espaços, né? Você consegue fazer todo um estudo da dinâmica desse objeto macroscópico, utilizando as leis da física clássica, né? A gente consegue com exatidão estudar toda a dinâmica desse objeto, né? Inclusive, por exemplo, quem usa muito faz muito esses cálculos, é, por exemplo, os peritos, né? São físicos geralmente, eles fazem esses cálculos de trajetória, de energia, né? Então, utilizando muito a física clássica, isso para objetos macroscópicos, né? Por quê? Porque a trajetória desses objetos é definida, tá? Então, a gente consegue calcular a posição e outras grandezas, tá? No entanto, quando vamos para objetos microscópicos, tá? O comportamento, ou pelo menos essa precisão em determinadas propriedades, ela já apresenta alguns problemas, tá? Especificamente para o elétron, tá? Por quê? Porque o elétron, ele, como a gente já viu, ele vai ter um comportamento ondulatório, né? Lá da dualidade partícula-onda. E aí, se você for imaginar, uma onda, quando ela está no espaço, a gente não consegue definir especificamente onde está localizada essa onda, né? A gente tem essa dificuldade, né? Você pegar uma onda, eu não consigo descrever totalmente a dinâmica de uma onda no espaço, a localização, o momento, né? A gente não consegue. E aí o elétron, por ele ter esse comportamento ondulatório bastante acentuado, a gente acaba tendo problemas para definir onde iríamos localizar exatamente o elétron, tá? E aí entra o princípio da incerteza. O princípio da incerteza, ele fala que é impossível, né, determinar com grande exatidão tanto a posição quanto o momento desse elétron, tá? O momento é aquela multiplicaçãozinha lá, o m vezes o v. Então a gente pode tratar assim. Tem várias formulações do princípio da incerteza, né? A gente vai tratando aqui especificamente da posição e da velocidade. Aí essa velocidade está dentro do momento. Então ele fala assim que é impossível determinarmos com grande exatidão a posição, ou seja, a localização do elétron e a sua velocidade, tá? Aí tem alguns livros que tratam da posição e da energia, né, que acaba tendo relação também, porque esse momento, se a gente fizer uma derivação, eu posso relacioná-lo com energia cinética. E aí muitos livros trazem isso também, que é impossível determinar a energia e a posição do elétron ao mesmo tempo, né? Então isso aqui, gente, já começa a ficar meio estranho, porque a gente já está entrando, né, com características da quântica para descrever o elétron. E é essa questão da minha incapacidade, tá? Essa minha incapacidade de determinar duas propriedades ao mesmo tempo, a gente chama de complementaridade. Esse nome é difícil, né? Não estou conseguindo falar. Complementaridade, tá? Ou seja, se eu conseguir com grande exatidão determinar uma propriedade, automaticamente a outra eu já não vou conseguir, tá? E aí vice-versa, tá? A gente tem essas questões. Então, o problema todo ele surge porque eu não consigo determinar as duas coisas simultâneas. Eu posso determinar um com grande exatidão, mas automaticamente o outro não vai. Aí alguém vai falar assim, professor, mas por quê? Eu posso ter o melhor equipamento do mundo para poder determinar a localização do elétron e a velocidade, não poderia não? Só que aí a questão não chega nem a ser questão de equipamento, de sofisticação de equipamento. Aí é uma questão mesmo física, né? É uma imposição da natureza, uma imposição física mesmo, da quântica, tá? Essa incapacidade de localização do elétron e da velocidade ao mesmo tempo, ou da energia. É, eu vou estar mandando um texto para vocês, pessoal, hoje ou amanhã, abordando um pouco mais o princípio da incerteza, falando, pelo menos dando uma abordagem um pouco mais ampla para a gente sair um pouco aqui da matemática, que eu vou já mostrar para vocês. Então, em breve, amanhã eu vou estar postando um texto complementar para vocês fazerem uma leitura, falando um pouco mais sobre o princípio da incerteza. E aí o cara que definiu isso, gente, que estudou isso e postulou, foi o Heisenberg, tá? E aí muitas vezes nos livros aparece como princípio da incerteza de Heisenberg, tá? E aí, gente, ó, esse princípio da incerteza, que é a minha incapacidade de localizar, de determinar posição e momento ao mesmo tempo, ele tem uma definição matemática, que é essa que está aparecendo na tela de vocês aí, tá? Então eu tenho um delta P, que é a minha incerteza do momento, tá? Vezes um ΔX, que é a minha incerteza na posição, ela vai ser maior ou igual
a 1/2 de H cortado, tá? Então já vou explicar o que significa esse H cortado, tá? Essa mesma equação, né, ela pode ser rearranjada como está aparecendo na tela de vocês. Então, meu ΔX vezes o ΔP vai ser maior ou igual, né? Esse meu H cortado, esse 1/2 de H cortado, ele é a mesma coisa de H sobre 4π, tá? Então, esse H você já conhece, né? O H é a constante de Planck, e aqui eu tenho o 4π, tá? Então, é uma determinação, certo? Então, o que é essa equação que ela vai mostrar para a gente? O que ela vai revelar? Ela revela isso, ó, que o produto, né, das incertezas de duas medidas simultâneas, então aqui eu tenho um produto, né, uma multiplicação de duas incertezas. Então, o produto das incertezas de duas medidas simultâneas, ela não pode ser inferior a um certo valor, tá? E aí, no caso, esse valor, ele é constante, tá? Então, é como se fosse um limite, tá? As minhas incertezas, elas não vão ser inferior àquele valor, ela vai ter sempre um valor meio limite ali em relação à minha constante, tá? E aí o que que acontece? Para esse valor lá depois do sinal maior que é uma constante, ele ficar constante, essa equação ela vai ter que ter algumas características interessantes. Que características é essa? Para o valor ficar constante, o que que acontece? Se a incerteza na posição é muito pequena, né, o meu ΔX é muito pequeno, então a incerteza no momento linear deve ser muito grande e vice-versa. Por quê, professor? Porque do outro lado eu tenho uma constante. Então, lá pro meu lado direito, né? Para esse meu lado direito aqui, ó, ele ser uma constante, tá? As medidas simultâneas das incertezas, ela vai ter que gerar essa minha constante. Ou seja, se uma das incertezas forem muito pequenas, a outra automaticamente vai ter que ser grande, para poder manter o valor aqui do meu lado direito constante. Basicamente isso. Então, o Heisenberg, ele postulou esse princípio da incerteza e postulou também essa equação matemática para poder estabelecer essa relação. É como se fosse uma relação de inversamente proporcional, embora não seja, tá? Mas a equação ela revela bem essa questão da incapacidade, né, de determinarmos as medidas simultâneas das duas propriedades, que é a posição e o momento. E aí, quando trata-se do elétron, a gente cai numa problemática bastante absurda para a química. Porque alguém poderia falar assim, professor, como é que a gente vai estudar o comportamento do elétron se a gente não consegue determinar onde ele está localizado, né? Com grande precisão. E aí, de fato, a gente cai num problema mesmo, porque, por exemplo, se você tem um elétron, né, lá na eletrosfera, na órbita, por exemplo, e aí eu quero investigar, né, eu quero saber a energia, né, quero saber a posição, o momento, ou seja, quero saber toda a dinâmica do elétron, todo o movimento que ele vai percorrer, né, e aí eu não consigo ver, né, esse elétron, obviamente, a gente não vai conseguir ver, a gente sabe disso. Mas digamos que eu queira colocar, sei lá, estudar ele através de uma radiação eletromagnética, né? Ou tivesse um microscópio ultra potente para tentar estudar, né, esse elétron. A gente já teria um problema, porque toda vez que eu perturbasse esse elétron, ele já iria mudar de posição, tá? E aí eu já iria ter um problema da incerteza, tá? Então, mesmo que eu conseguisse determinar a velocidade, mas eu não iria mais determinar a posição. E mesmo que eu colocasse um laser lá e conseguisse ver o elétron, eu iria saber a posição, eu iria perturbar. Só que a velocidade eu já não iria saber. Tá? Então a gente tem essa limitação dentro da mecânica quântica. Tá? E aí lá na frente vocês vão ver, né? Vocês devem perguntar, professor, então como que vai estudar? E aí, lá na frente a gente vai ver que o comportamento do elétron ele é estudado aqui no modelo atômico atual através de probabilidades, tá? Então eu vou trabalhar muito com probabilidade de encontrar um elétron no determinado local, tá? Então na quântica ou no modelo atômico atual eu nunca vou ter certeza. Poxa, o elétron está aqui, tá? Então no modelo atômico atual vocês nunca vão ter certeza de onde está localizado o elétron, por conta do princípio da incerteza. Tá? Então a gente vai trabalhar muito daqui para frente em probabilidades. Tá? Então probabilidades altas, probabilidades baixas. Tá? E aí quem vai ser um guia para essas probabilidades
serão uma coisa chamada de orbital. A gente vai ver daqui a pouco também. Daqui a pouco não, nas próximas aulas. Pessoal, vocês estão conseguindo entender, gente? Por enquanto tá de boa, professor. Beleza, então. Deixa eu perguntar para a maioria de vocês aqui. Vocês já estudaram alguma coisa relacionada com orbital? Já ouviram falar de orbital? Não. Beleza, então. Então vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, aqui tem um pequeno exemplo, né, para a gente poder pelo menos entender aqui um pouco da matemática envolvida no princípio da incerteza. Então, a gente vai tentar dar uma olhada nesse exemplo e ver se a gente consegue entender. Então é o seguinte, ó, ele fala assim, ó, um elétron, né, ele fala que um elétron, ele desloca-se a uma velocidade de 8 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, né? E ele pergunta assim, então a questão, esse exemplo aqui ele já me forneceu a velocidade. E ele pergunta assim, ó, se a incerteza na medição da velocidade for 1%, né, da velocidade, calcule a incerteza na posição do elétron. Dado, né, a massa do elétron fornecida para a gente, ó, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilograma. Então, o que acontece? Ele pede para determinarmos a incerteza na posição. E aí, o que ele deu? Ele forneceu para a gente a velocidade e a medida da incerteza na velocidade. Tá? Então, a gente vai fazer um cálculo aqui para tentar encontrar essa incerteza na posição. Ou seja, é um exemplozinho bem prático da aplicação do princípio da incerteza, do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista matemático. Então, primeira coisa que a gente precisa calcular. Nosso primeiro cálculo que precisamos calcular, né? Primeiro cálculo que precisamos realizar, é a incerteza na velocidade. Então, aqui nesse livro, ele define velocidade como U, tá? Então, a minha incerteza de velocidade, em vez de ser ΔV, a gente vai chamar de ΔU. Então, tá aqui, ó. Então, quem que vai ser a minha incerteza na velocidade? Vai ser, a minha incerteza na velocidade vai ser quem? Vai ser o meu valor lá, né? A própria incerteza, que é o 1%, vezes a velocidade, né? E aí, quando eu faço essa multiplicação do meu 1% vezes a velocidade, eu vou achar essa incerteza, eu vou achar o meu ΔU, que vai ser 8 vezes 10 elevado a 4, vezes 10 elevado a 4. Então é simples, ó. Ele fala que a incerteza na medição da velocidade é 1% dessa velocidade. Portanto, é só multiplicar 1% vezes a própria velocidade que eu já tenho. E eu vou ter o valor numérico da incerteza. Então, foi isso que eu fiz. Né? Eu multipliquei aqui 1%, né? 0,01 vezes o meu V. E aí, quando eu multiplico, eu acho meu ΔU, ou meu ΔV, que é a minha incerteza na velocidade. Tá, beleza. Logo em seguida, eu já tenho condições de calcular, né, o meu momento, né, o meu momento P. Né? O meu momento P, na verdade, o momento ele é igual a massa vezes a velocidade. Né? Então, o momento, né, momento linear, que a gente estudou lá na relação de de Broglie, ela é igual a massa da minha partícula vezes a velocidade. Tá? Então, esse aqui é o meu momento. Aí alguém fala assim, professor, por que você está calculando o momento? Porque o princípio da incerteza, ele trata lá do ΔX vezes o ΔP. Né? Então, tá aqui, ó, é ΔX vezes ΔP. Então, eu trabalho com incerteza do momento vezes incerteza da posição. Então, eu preciso calcular a incerteza do momento. Então, o meu momento, né, a minha incerteza vai ser quem? Vai ser ΔP igual a massa, né, que é uma grandeza física, a massa do elétron, vezes a incerteza na velocidade. Tá? Então, aqui é só fazer uma multiplicação. Massa do elétron está aqui, ó, 9,1094 vezes 10 elevado a menos 31 kg, vezes a minha incerteza na velocidade, tá? Que está aqui, que eu calculei anteriormente. Então, quando você faz a multiplicação, nós iremos encontrar
um ΔP, tá aqui, ó, iremos encontrar um ΔP igual a 7,3 vezes 10 elevado a menos 26 quilograma vezes metros por segundo. Tá aqui, tá? Então agora tá fácil, né? Tá fácil de calcular. Por quê? Porque eu já tenho ΔP. E a questão pede quem? Pede o meu ΔX, que é a incerteza na posição, tá? E aí o outro lado da equação é a constante, né? É o H dividido pelo 4π, né? Então tá aqui, ó. Eu já achei o meu ΔP. Só um minuto, gente. Cadê o mouse? Ah, tá lá em cima. Então, ó, eu tenho isso aqui, ó. ΔP, né? Vezes ΔX, né? Vezes ΔX maior ou igual ao H dividido pelo 4π. Então, isso aqui, gente, é quem? A definição do meu princípio da incerteza de Heisenberg. Tá aqui, ó. Beleza? Então, o que acontece? Ó? O ΔP, acabei de calcular, já tenho. O ΔX é o que a questão está pedindo. Eu não sei. O H, constante de Planck, já tenho. O 4 está aqui, também é um valor numérico. E o π eu também conheço. Tá? Então, conheço todos os valores aqui, exceto o ΔX. Então, agora minha função é qual? Minha missão é calcular o valor do ΔX, que é o que a questão está pedindo. Por que, professor, que eu sei que é o ΔX? Porque ele pede a incerteza na posição, tá? E essa minha incerteza na posição é o ΔX. Então, a incerteza, ela é muitas vezes classificada como um delta, é uma variação, não conheço, tá? Então, é um delta. E a posição, ela muitas vezes é denominada como sendo um x, né? Isso vem desde lá da física, tá? Então, a minha posição é o x. Então, a minha incerteza na posição vai ser quem? Vai ser um ΔX, tá? Então, só para colocar aqui outra informação importante. Então, vocês percebem que nessa questão aqui, a minha incerteza no momento, ela é proveniente lá da incerteza que existe na velocidade, tá? É da incerteza que existe na velocidade, tá? Então, por isso que a gente relaciona muito a incerteza na velocidade e a incerteza no momento. Então, se eu fosse falar assim, professor, nessa questão aí, qual é a fonte de incerteza no momento, do momento do elétron? A fonte de incerteza, ou seja, de imprecisão, ela vem lá da velocidade, tá? Por quê? Porque o momento é massa vezes a velocidade. E a massa, a gente sabe o valor numérico exato, a grandeza física, a massa do elétron, a gente conhece. Consequentemente, a minha incerteza toda do momento ela vai ser proveniente da velocidade, tá? Então, agora dito isso, a gente vai voltar aqui, ó, e vamos fazer já o cálculo da minha incerteza na posição, tá? Então, gente, a partir da equação do princípio da incerteza, né, que eu plotei anteriormente para vocês, que eu mostrei, eu isolei o ΔX, né, e aí eu passei o ΔP, que estava multiplicando o ΔX, para o outro lado. Outra coisa, outra informação importante, deixa eu só voltar, ó. Tá aqui, gente, ó. Esse meu ΔX aqui, ó, eu vou isolar, que eu estou querendo calcular ele, e aí o ΔP que está multiplicando o ΔX, ele vai passar por outro lado lá dividindo. Tá? Então, se ele está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado lá como? Com a operação inversa, que é uma divisão. Então, ΔX vai ser igual a H sobre 4π. Tá? Então, o princípio da incerteza, teoricamente, ele era para gerar uma inequação, né? Quando a gente tem um sinal de igualdade lá, de maior que ou menor que. Um sinal de desigualdade. Era para gerar uma inequação. Só que quando a gente está trabalhando aqui com essa determinação de incertezas, eu não uso lá o sinal do maior que. Eu uso somente o sinal da igualdade. Por que eu posso usar o sinal da igualdade? Porque lá ele fala que é maior ou igual. Então eu vou trabalhar no limite da igualdade. Então eu posso usar o sinalzinho de igual aqui na minha equação, porque o próprio princípio da incerteza, ele tem o sinal, né? Maior ou igual. Tá? E aí, muitas vezes eu posso trabalhar com o sinal da inequação se eu quiser trabalhar com limite de incerteza. Quiser determinar até certo ponto que a incerteza vai ser maior ou menor que um certo parâmetro, aí eu trabalho com sinal de maior que. Agora, quando eu quero determinar os valores mesmo da incerteza em si, dentro do meu limite, eu uso a igualdade. Tá? E aí, agora que eu isolei, tá aqui, ó. Eu isolei, ó, ΔX, né, que eu falei, é igual a H dividido por 4π vezes ΔP. Ou seja, H dividido por 4π vezes ΔP. Então, ΔP veio dividindo. Depois que a gente já fez esse rearranjo matemático, basta
inserirmos os valores, né? Então, ó, inserir o valor da constante de Planck lá em cima, o H, tá aqui o 4π, e aqui, ó, 7,3 vezes 10 elevado a menos 26 quilograma vezes metro por segundo é a minha incerteza no momento, delta P. E aí, quando a gente faz todo esse cálculo aqui, gente, ó, todo esse cálculo, eu vou chegar num valor igual a 7,2 vezes 10 elevado a menos, vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, isso aqui, gente, é o meu delta X. Só uma informação importante aqui antes de comentar sobre o valor. As unidades, de novo, elas precisam ser canceladas ou precisam ser feita análise dimensional. O ao quadrado, ao quilograma vezes metro ao quadrado vezes alguma outra unidade. Então a gente precisa desmembrar aqui o joule, né? E aí dentro do joule tem um quilograma que vai eliminar com esse quilograma aqui. Esse segundo aqui vai ser eliminado com o segundo lá de cima, né? E aí no final das contas vai sobrar somente um metro. E aí faz todo sentido, porque eu estou trabalhando com uma incerteza da posição, né? Eu trabalhando com incerteza da posição. E aí, uma posição, essa posição que eu estou medindo é uma posição, ela vai ter unidades métricas, digamos assim, tá? Então, por isso que veio unidade de metro aqui, certo? E aí, gente, a gente tem esse valor aqui, ó, 7,2 vezes 10 elevado a menos 10, que dá aproximadamente, se a gente for transformar para outras unidades, isso aqui é equivalente a 7,2 angstrom, que um angstrom é 10 menos 10 metros, tá? E aí, muitas vezes aparece essa unidade aqui quando a gente está tratando com valores métricos em unidades atômicas, a gente usa muito angstrom, que equivale a 10 menos 10 metros. Então, nas radiações eletromagnéticas, a gente usa o 10 elevado a menos 9, que é o nanômetro, né? E aqui a gente usa muito 10 a menos 10, que é o angstrom, né? Está relacionado com o próprio metro. E aí, essa incerteza, né? Esse valor, ele é relativamente grande. É uma incerteza muito grande, tá? E aí, essa incerteza, ela tem um problema. Por quê? Porque ela corresponde a cerca de 4 vezes os diâmetros atômicos. Então é uma coisa meio absurda. Porque imagina, eu estou medindo aqui uma velocidade do elétron que tem uma incerteza relativamente até pequena, 1%. Tá? Só que essa incerteza relativamente pequena de 1%, ela vai me gerar uma incerteza muito grande na posição, que vai ser 7,2 angstroms, e que é equivalente a 4 vezes o diâmetro atômico. Então, como é que eu vou determinar a posição de um elétron se ele pode estar em qualquer posição equivalente a 4 vezes o diâmetro de um átomo? Então, ele pode estar em qualquer lugar ali dessa região atômica e eu não vou ter essa capacidade de determinar. Tá? Então, como a minha incerteza na velocidade é relativamente pequena, ele está me gerando uma incerteza na posição muito grande, tá? Então, o que isso me mostra do ponto de vista físico? Que eu não posso nem olhar para o átomo, para uma região específica lá do átomo, e tentar limitar, e tentar encontrar esse elétron nessa região específica. Porque a incerteza é tão grande que ele pode estar em qualquer lugar, tá? Então, nem consigo limitar ali dentro dos espaços atômicos a localização desse elétron. Pessoal, vocês conseguiram entender a matemática e pelo menos o sentido físico aí também do valor do delta X? Eu não entendi como foi que o Joule eliminou o quilograma aí, que ficou só metro. O segundo eu entendi, mas o Joule e o quilograma eu fiquei com dúvida. Rapaz, deixa eu procurar aqui. Eu já mostrei isso em alguma aula, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Unidades Joule. Cadê o Joule? Ah, ó. O Porque o quilograma ele vai ser eliminado, mas ele tem 1 metro quadrado vezes segundo ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui para a gente fazer um teste? Deixa eu ver aqui. Mas faz sentido, ó. Deixa eu colocar aqui, ó.
Deixa eu ver aqui de novo. Se consigo copiar isso daqui. Deixa eu ver. Copiar a imagem. Deixa eu copiar ela aqui. Eu acho que não foi. Foi um bug total aqui. Pera aí, gente. Vai dar certo. Ó, o Joule, né? Eu falei que ele é igual a quilograma, né? Vezes metro quadrado vezes segundo quadrado, né? Essa daqui é a definição de Joule, né? Em unidades fundamentais, digamos assim, tá? Ou seja, o Joule ele é derivado de outras unidades fundamentais, da própria definição, tá? Então ele é definido como sendo isso. E aí aqui dentro, ó, a gente já fazendo uma análise dimensional direta, né? O próprio Joule é isso e ele está sendo multiplicado por segundos, né? E ele está sendo dividido ainda lá embaixo por quilograma, né? Está dividido por quilograma e está sendo multiplicado por metro por segundo, né? Então a gente precisa fazer essas continhas aqui para ver se realmente vai sobrar somente o metro, né? Então, por exemplo, ó, o quilo com esse quilo aqui de baixo são cancelados. Esse segundo aqui de baixo com esse segundo aqui de cima também é cancelado. Então já vai sobrar, já vou limitar, então já vai sobrar só m quadrado vezes o segundo aqui de baixo, vezes o m lá de baixo, vezes o segundo aqui de baixo, tá? Então é uma divisão de fração, tá? Então a divisão de fração, o que eu faço? Conservo a primeira, né? Conservo m quadrado vezes dividido por segundo e multiplico pelo inverso da segunda, que é segunda dividido por metro, tá? Então a primeira eu conservei, ó, m quadrado dividido por segundo, conservei. Multipliquei pela inversa da segunda. A segunda é m por segundo, e o inverso é segundo por m. Aí esse segundo com esse segundo cancela, esse m aqui de baixo com esse outro m daqui de cima cancela. Aí sobra só um m, tá? Eu fiz meio rápido e bagunçado, gente, mas só para vocês entenderem. E aí sobrou só um Não, m. Deu para entender? deu sim. Eu lembrava disso de jeito. Mas é assim mesmo, é prática, né? Porque o Joule, porque isso aqui existe muito na física, gente, ó, por exemplo, o ampere, aquelas unidades lá da parte elétrica da física, o ampere, o eu me esqueci o nome das outras unidades lá das corrente elétrica, essas coisas, elas são todas unidades derivadas de outras, né? Pela própria definição, tá? Então, o próprio Newton, por exemplo, a unidade Newton, né? A unidade da força, ela é derivada de outras unidades, tá? De outras unidades fundamentais, lá quando você faz a definição da segunda lei, né? De massa vezes aceleração ao quadrado. Outra unidade que é derivada também é as unidades de pressão, né? Porque pressão é igual à força exercida por algo sobre uma área. E a unidade de força é o Newton. E a unidade de área é o metro quadrado. Aí quando você deriva as unidades de Newton e divide por metro quadrado, vai dar as unidades de pressão, né? E aí hoje a gente usa unidades modernas, que é a ATM, Pascal e tal, mas a pressão, ela, unidades fundamentais, ela é uma mistura dessas outras unidades que a gente já conhece. Envolve metro quadrado, envolve massa, aceleração, esse tipo de coisa. Então, é uma análise dimensional, tá? Sempre que vocês tiverem a oportunidade, tentem treinar. Sempre que vocês estiverem fazendo contas, né? Inclusive na lista de exercícios que eu passei na atividade avaliativa número 2, vocês precisam fazer análise dimensional, porque às vezes as unidades não vão fazer sentido. Eles podem lá perder o tempo de vocês na calculadora, fazendo o valor numérico, só que as unidades elas não vão estar de acordo. E aí vocês vão, de certa forma, fazer só a metade do serviço, né? Fazer o cálculo, tem o valor numérico, mas as unidades não estão fazendo sentido, né? E aí você precisa ter muito cuidado com isso. As unidades, elas precisam fazer sentido. O que é a unidade fazer sentido, professor? É eu estar calculando, por exemplo, uma posição e a unidade sair em metro. Porque se eu estou calculando uma posição, né, uma localização, e a unidade sai em quilo, tem uma coisa estranha, né? A unidade sai em segundo, também tem uma coisa estranha, tá? Então, o que você está calculando
a unidade precisa ser coerente com o que você está calculando, tá? Então você precisa ter cuidado em relação a isso. Beleza, gente? Beleza. Tá, então eu vou só encerrar essa parte aqui, gente, a gente vai já conversar de novo. Então, deixa eu só salvar aqui, pronto. Essa parte é a parte bem introdutória, tá? Sobre o uso, né, da mecânica quântica na, na questão do comportamento do elétron, tá? Então, isso, isso aqui marca aquilo que a gente chama de, de introdução ao modelo atômico atual, tá? Então, essa primeira contribuição foi do cientista aí chamado Heisenberg, tá? Inclusive ganhou o Nobel em 1932, se não estiver enganado, tá? Outro cara que contribuiu bastante para essa questão do modelo atômico atual foi o Schrödinger, que a gente vai ver aqui agora, tá? O que foi que esse cara fez de tão interessante? Esse cara fez uma equação, tá? Uma equação para descrever o comportamento do elétron. Ela é muito similar, gente, às equações de Newton, né? A gente tem lá todas as equações da cinemática, né? É, para determinar a dinâmica de um carro ou a dinâmica de um projétil em movimento e tal. Essa dinâmica que eu falo é determinação de velocidade, de momento, é, são toda a dinâmica do percurso do movimento de um objeto, né? Então, um cara que fez isso similar às equações de Newton foi o Schrödinger, tá? Então, ele trouxe uma equação matemática para descrever todo o comportamento do elétron, tá? Então, esse cara que está aparecendo aí na foto, tá? E aí, o que aparece de tão interessante? Eu não sei se nesse slide tem a equação, mas eu vou mostrar para vocês. O que tem de interessante? Tem uma coisa chamada de função de onda, tá? Ou seja, essa equação dele é tão interessante que ele, dentro da própria equação, ele já traz características tanto ondulatórias para o elétron, quanto características corpusculares, que são características de partícula. Por quê, professor? Porque dentro da equação tem a função de onda e também tem a massa do elétron dentro da própria equação. Então ele está admitindo, ele foi tão gênio que ele já estava admitindo que o elétron já tinha os dois comportamentos. Né? Então ele já trouxe as ideias lá de de Broglie aqui para dentro da questão dessa equação de onda. Tá? E aí alguém vai falar assim, professor, e essa função de onda, o que ela significa? Essa função de onda, ela é uma espécie de identidade do elétron, né? Ela traz toda a informação do elétron, tá? Alguém já vai perguntar assim, professor, então quer dizer que com a função de onda eu sei onde é que está o elétron, sei a energia, sei tudo? Não, você não sabe, mas ela traz fortes indícios, tá? E aí, no caso, a própria função de onda em si, ela não tem um significado físico, tá? Ela traz informações do elétron, mas não tem um significado físico. Quem deu o significado físico à função de onda foi um terceiro cientista, que contribuiu muito aqui para o nosso modelo atômico atual, que foi o Born, tá? É um alemão, tá? Então ele deu uma contribuição. Por quê? Porque ele interpretou a função de onda como sendo a probabilidade de encontrar o elétron no determinado local. Mas como assim, professor? Ele determinou que não a função de onda em si, mas o quadrado da função de onda, ela equivale a uma coisa chamada de densidade de probabilidade, ou seja, a minha probabilidade de encontrar o elétron em determinado local. Então, o que eu faço? Geralmente, ó, as funções de ondas, elas são geradas quando são resolvidas a equação de Schrödinger por um determinado elétron, né? E aí, quando eu pego essa função de onda e elevo ela ao quadrado, eu vou ter a minha probabilidade de encontrar o elétron nesse local específico que eu estou estudando, tá? E aí, por exemplo, as funções de onda, gente, elas podem ser várias coisas. Pode ser desde um seno de x, né? Seno de x, por exemplo, até funções altamente complexas que envolvem números complexos, inclusive, tá? Então a gente tem essa questão, certo? Agora aí na tela de vocês, gente, é mostrado a própria equação de Schrödinger, tá? Vocês não precisam se assustar com essa equação, que a gente não vai trabalhar com essas derivadas, nada disso, a gente só vai tentar entender algumas características é, dessa equação, tá? Essa equação, ela envolve, o que eu acabei de falar para vocês, ela envolve a função de onda, que ela está relacionada com o comportamento do elétron, tá aqui, ó, tá?
Ela envolve também a massa do elétron, tá? Tá aqui. Então já estou incorporando características ondulatórias e características de partícula para o elétron, tá? E ela nada mais é, gente, do que uma equação que vai tratar da energia do elétron, digamos assim. Então ele pega a parcela de energia cinética do elétron, soma com a parcela de energia potencial do elétron, e essa soma de energia potencial com energia cinética vai me fornecer a energia total do elétron. Tá? Então essa equação ela é importante porque com ela eu consigo determinar tanto a função de onda, que vai me dar informações do elétron, sobre localização do elétron, e vai também me fornecer a energia. Tá? Então são esses dois parâmetros que são fornecidos com a equação de Schrödinger. Informação do comportamento do elétron, da dinâmica do elétron, que é com essa função aqui, que é o meu psi, tá? Função de onda, psi, tá? Ela vai me dar informação sobre o comportamento do elétron, e também essa equação, ela vai me fornecer a energia, que é tão importante para a gente, né? A energia do elétron nos níveis, tá? Muitas vezes essa equação, ela aparece nos livros, ela é resumida assim, ó, como H psi, tá? Igual a E psi, tá? Essa é uma forma resumida de escrever essa equação. Aí muitas vezes a pessoa olha essa equação, ela só é desse jeito aqui, ó. E aí quando você desmembra ela, ela já vira uma equação igual a essa que está na tela de vocês, tá? Então, esse primeiro membro aqui, que é energia cinética e energia potencial, ele é chamado de Hamiltoniano, ele é o H, tá? Ele é a soma das duas parcelas de energia cinética e energia potencial, tá? E aqui embaixo tem inclusive um trecho, fala assim, ó: a densidade de probabilidade de uma partícula estar em uma determinada posição é proporcional ao quadrado da função de onda nesse ponto. E aí a função de onda é encontrada com a solução da equação e essa função de onda ela é encontrada com a solução da equação de Schrödinger para a partícula. Então é o seguinte, ó, qual a dinâmica disso tudo? Eu tenho uma equação da mecânica quântica, a equação de Schrödinger, que ela me fornece as funções de onda. E as funções de onda, ela me fornece também identidades, me fornece características do elétron, tá? Em termos de localização. Só que no caso, quando eu pego essa equação e faço o cálculo e acho a função de onda, a função de onda em si, ela não tem significado físico para mim. Só que tem significado físico para mim é o quadrado dessa função de onda. E isso foi postulado por Bohr, que eu acabei de falar, que aí vai me fornecer a densidade de probabilidade. Tá? Então só vai fazer sentido para a gente, em termos de localização do elétron, o quadrado dessa função de onda. Tá? A função de onda em si, ela não vai fazer sentido. Gente, é o seguinte, eu vou encerrar a nossa aula aqui, gente. A gente já falou um pouco a respeito disso. E aí eu vou estar postando para vocês também amanhã um texto, tá? Falando especificamente sobre a equação de Schrödinger e funções de onda. Porque, gente, ó, tem essas equações aqui. Deixa eu até relatar uma coisa para vocês. Alguns livros de química geral, eles não mostram a equação de Schrödinger, tá? Ele só fala que ele foi um cara que contribuiu bastante e tal, e aí não mostra, porque é uma equação que a gente vê só no curso mesmo em disciplina de mecânica quântica, tá? Disciplina de quântica mesmo. A gente não vê isso em química geral e eu também não vou me estender nisso na disciplina de química geral, tá? Só que no livro do Atkins, ele mostra, né, a equação. E aí mostra, inclusive, a aplicação dela para uma partícula numa caixa. Inclusive, eu acho meio pesado. Mas, de certa forma, é interessante, porque ele só não se. Ao invés de. Eu acho interessante porque tipo, ele não apenas cita na equação de Schrödinger, ele mostra a equação, né? Só que ele não consegue fazer o livro em si, ele não consegue fazer uma dosagem correta, né? De certa forma, ele fica um pouco pesado para uma disciplina de química geral, uma disciplina introdutória de química, tá? E aí aí como eu falei, a maioria dos livros só cita, e aí, de certa forma, é bom, né? Que não aprofunda muito. Só que acho que o grande desafio desses livros, do ponto de vista didático, é buscar um equilíbrio nesse conteúdo, entre falar superficialmente e mostrar a equação, mas sem viajar muito. Só que quando você mostra essa equação, não tem jeito de não começar uma viagem do ponto de vista matemático, tá? Só que, por exemplo, a nossa disciplina aqui, a gente não vai resolver essas derivadas, não vai falar nada de... Porque essas derivadas aqui, elas dão origem a uma equação diferencial. A gente não vai nem falar disso. O que é importante para nós, como estudantes de Química Geral, vocês estudantes de Química Geral, e eu como professor de Química Geral, é apresentar para vocês
as coisas que serão oriundas dessa equação, tá? Que serão os orbitais. E aí lá na frente vocês vão entender, né? Porque muitas vezes a gente estuda orbital na graduação e aí não faz muito esse link. De onde foi que surgiu o orbital, né? E o que que é o orbital? Então o orbital ele surge de uma equação matemática. O orbital ele é uma entidade puramente quântica. Ele surge da quântica dentro da química, né? E aí quando você já está mais acostumado a estudar química, lá na frente vocês vão falar muito de orbital. Tem inclusive a teoria do orbital molecular para explicar as ligações químicas. Então, o orbital, ele vai fazer parte da vida de vocês daqui para frente, do ponto de vista da química, para explicar as coisas dentro da química. Por quê? Porque lá em Bohr, no modelo de Bohr, a gente tem a localização do elétron específica, e a gente chama aquele de órbita. Só que órbita, ela começou a ser falada lá no Bohr e morreu lá com Bohr. Para a química, a gente não traz a questão de órbita, porque órbita, ele dá a entender que o elétron tem localização específica, conhecida. E a gente sabe com as teorias quânticas modernas que o elétron ele não é conhecido. Tá? E aí, ao invés de trabalhar com órbita, o nosso conhecimento agora, nosso entendimento sobre o comportamento do elétron, vai fazer a gente trabalhar com orbital, tá? Então essa palavra orbital, vocês vão usar para o resto da vida de vocês como químicos, tá? E aí nessa minha disciplina eu já queria que vocês entendessem, eu vou tentar fazer isso, vocês entendessem de onde é que surgem os orbitais, por que que eles aparecem dentro da química, tá? Então por isso que eu trouxe essa equação para mostrar, tá? E aí tem um texto também que eu vou estar passando para vocês, como eu acabei de falar, certo? Para vocês fazerem a leitura. Ele tá, obviamente, ele traz uma descrição mais detalhada do passo a passo e tal, tá? Porque às vezes na aula é mais rápido, a gente não consegue falar tudo com detalhe, é meio atropelado e tal. Então vocês vão fazer essa leitura e aí a gente vai tentar, na medida do possível, tá fazendo esse link entre a quântica, tá? As contribuições da quântica e a química em si, tá? Porque isso aqui, gente, é um conteúdo muito, assim, de física, tá? Especificamente não, um conteúdo bastante importante da física, tá? E aí a química, ela usa uma parte desse conteúdo, né, que a gente chama lá na física de mecânica quântica também, ou física moderna, a gente extrai um pedaço desse conteúdo e traz para a química, especificamente para a parte dos orbitais, que é o que vai fazer sentido para a química, tá? E aí lá os físicos não, eles estudam a equação de Schrödinger, mas eles estão interessados em outras coisas, tá? Inclusive na energia potencial em si. Aí a gente não, a gente está interessado especificamente na função de onda que vai dar origem aos orbitais. Então, gente, é isso aí, gente. Deu para entender? Vocês estão meio assustados? Tá tranquilo? Dá para misturar entender com assustado? Dá, não dá? Dá, Eu dá. entendi o básico, mas tô assustado, porque é complicado esse negócio. Não, mas não se preocupa não, que vocês não vão precisar manusear essas equações matemáticas nem nada, tá? O que eu falei para vocês, a função de vocês é tentar entender de maneira qualitativa, tá? Um entendimento amplo e qualitativo, tá? E é por isso que eu vou estar postando um texto para vocês para tentar ajudar também. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Pessoal, então é o seguinte, ó, boa noite aí para todos. Hoje é que dia mesmo? Hoje é quarta, né? Então, boa noite, e até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite.